Olá pessoal, na dica de hoje irei demonstrar para vocês como relacionar tabelas entre si através de um ou mais campos, usando o comando join. O comando join tem várias variações, as mais utilizadas são left join, inner join ou simplesmente o join. Eu criei aqui um projeto para demonstrar para vocês chamado relacionar tabelas. Vou selecionar o projeto. Na segunda etapa, para demonstrar para vocês, utilizei aqui o banco de dados Firebird e o destino PostgreSQL. Mas os bancos padrão SQL utilizados no mercado hoje utilizam usar essas sentenças join e left join e right join, entre outras variações que tem o comando join, tá? Então eu vou aqui avançar. Aqui na quarta etapa eu selecionei aqui uma tabela chamada clientes para demonstrar para vocês, e essa tabela clientes ela tem aqui uma estrutura que é o seguinte. Vou visualizar os dados dela aqui para demonstrar para vocês. Ele tem aqui um campo chamado cidade, por exemplo. Esse campo cidade, ele é um campo texto na minha tabela de destino. Só que, por exemplo, lá na minha tabela de origem, o campo a cidade fica em outra tabela e existe um campo de relacionamento no meio do campo ali, que é o ID cidade. Então, para converter na minha tabela de destino, eu preciso colocar a cidade, o nome dela, e não o ID dele gerado lá no sistema de origem, certo? Isso aí também, pessoal, é bastante comum aí quando você encontra, por exemplo, tabela de produtos, né? Que vocês têm ali algumas informações de valores, saldos, que às vezes o pessoal vem e armazena nessa tabela de produtos, porém no sistema de origem existe em outras tabelas separadas, certo? Então o que eu vou fazer? Então eu preciso vir aqui unificar essas duas tabelas, seria as cidades e a minha clientes diversos, que é onde eu vou fazer a conversão. Preciso pegar as cidades e jogar o nome da minha cidade, por exemplo, ou fosse qualquer outro campo, para essa tabela de clientes, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu criei aqui na aba 2 SQL, criei uma sentença SQL, fiz um select nos meus campos e fiz um from na minha tabela, por exemplo, clientes diversos. Vocês vão observar que eu fiz um left join aqui com a tabela cidades, onde que eu fiz o relacionamento com a tabela clientes e as cidades é um campo chamado ID cidade, tá? Então eu fiz o left join, coloquei um apelido aqui que é o C, fiz o relacionamento com C ID cidade, que é da minha tabela cidade, com o CD ID cidade, que é da minha tabela clientes diversos. Então quando eu executar esse select, eu vou conseguir pegar da minha tabela cidades o nome da cidade aqui. Então se eu executar, vocês vão observar o seguinte: no resultado do SQL ele me retornou o nome da cidade. Se eu, pessoal, vir aqui e tirar o left join, o que vai acontecer? Ele vai me retornar somente os clientes que possuírem cidades informadas, e não é o caso que a gente quer. Por exemplo, se eu colocar o join aqui, então, por exemplo, esse cliente aqui, o 8, o full copy bomba injetora limitada aqui, ele vai sair daqui. Então se eu executar, vocês vão observar que ele tirou, porque o join e o inner join, o que eles vão fazer? Ele vai simplesmente filtrar desde que exista nas duas tabelas igualmente. Então, por exemplo, tem que existir na tabela cidades, mas não é o meu caso. Então eu vou fazer o que? Eu quero que retorne todos os meus clientes, independente se existe na tabela cidades ou não. Hein, pessoal, uma dica bastante importante é essa questão dos left join, porque você pode relacionar com vários campos, só que às vezes tem que tomar cuidado se a tabela que você vai relacionar ela não possui se ela possui vários dados, né? Então, por exemplo, se tiver duas cidades, por exemplo, com o mesmo código, ele vai trazer duplicado o registro aqui, porque é a questão dele vai querer retornar o relacionamento entre as duas tabelas, e aí você tem que analisar isso, o seu left join ali, ou colocar um group by na sua sentença SQL ou fazer um distinct, né, dependendo aí do banco de dados.
No meu caso aqui, eu tenho uma cidade, então o código ID cidade é um campo-chave, então eu não tenho esse risco de duplicar o registro, de existir dois códigos da cidade, por exemplo, o 8 na minha tabela cidade, certo? Então, se eu executar aqui, já retornei meu campo aqui. Então, eu posso simplesmente vir aqui no mapeamento de campos e ligar os campos. Então, eu coloquei aqui o ID do cliente, o nome, que peguei o nome razão, o endereço e a cidade, que é aquele campinho cidade lá que eu fiz no left join, certo? Feito isso, pessoal, vocês podem gerar uma prévia aqui, vocês vão observar que já retornou aqui cidades, e as cidades que não tem vai colocar null. Bem simples, pessoal. Então eu venho aqui, marco ela como finalizado e realizo a conversão aqui na última etapa. Então podemos vir aqui na tabela clientes, visualizar os dados. Então ele veio e converteu as cidades aqui para o meu campo que eu precisava. Então, pessoal, essa dica aí é bastante importante aí quando você tem dados na sua origem em várias tabelas, porém no seu destino é uma única tabela e você precisa pegar esses dados de uma tabela, de várias tabelas na origem, né, e transformar numa única tabela no destino. É isso aí, pessoal, que eu queria demonstrar para vocês. Até mais!